Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras, em que está a um pontinho ali do Botafogo, né? Palmeiras que está ali na cola, chegou, e quando o Palmeiras chega já está no retrovisor, hein? Qualquer vacilo o Palmeiras assume a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, né? E vamos ver aí o que está acontecendo, tudo que a mídia está falando sobre esse Palmeiras que se prepara para enfrentar o Fortaleza, confronto direto também contra o Fortaleza neste sábado, né? E depois tem um clássico contra o Corinthians, né? Vamos ver aí o que a mídia está falando sobre isso. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Parabéns, Quesada, nesse pensamento. O seu, Souza? Pra mim, pra esse ano, não. Ou o Abel Ferreira seria um baita nome, né? É. Tá rindo por quê? Porque ele não você acha que o Abel Ferreira... Não, ele já falou. O Abel Ferreira... Ele falou que difícil, ele não acredita que ele vai trabalhar em outro time do futebol brasileiro. Não, até porque, Veloso, o Manchester City quer ele, né? O Liverpool quer ele, né? Ele tá com um contrato em vigência até o final do ano que vem. Até quando? Final de 25. Mas foi assinar um contrato com o Saad, né? É, tem multa, né? Multa do quê? Tem multa. Que multa? Multa pra... 5 milhões, né? Você assinou ou não, né? Que todo mundo esqueceu, todo contrato, né? Existe uma cláusula rescisória. É. E aí fica de Michael Jackson. Tomou 3 jogos de Michael Jackson, aí o Roberto tomou 3. Você lembra que você dançava? Não. Lembra que você dançava no Momentos? Momentos? É, lá em Rio Claro, aquela zona lá. Nunca fui. Não, né? Palmeiras fez um 5-3 no Juventude, com o hat-trick do Veiga, que voltou a ser titular, tá arrebentando fisicamente melhor. E o Estevão, que é uma joia que poucos têm e terão. O Estevão, hein, pai? Neste momento, a comparação entre o atual Campeonato Brasileiro e o do ano passado é inevitável, especialmente na parte de cima da tabela, com a briga mais direta pelo título entre o Botafogo e o Palmeiras. Em 2023, o Verdão, que acabou com a taça, ultrapassou o Fogão e assumiu a liderança na 34ª rodada. Agora, após a 30ª rodada, o Botafogo lidera com 1 ponto de vantagem sobre o Palmeiras, que vive uma fase melhor e não perde há 10 jogos na competição. Faltam 8 partidas para o final, e uma delas, o confronto direto entre ambos, no Allianz Parque. O fator emocional, o fator mental é determinante, mas não é só nestes momentos. É em todos os momentos e dentro do próprio jogo, mas como te disse, vamos jogar um jogo de cada vez. É isso que nós nos focamos, é isso que nós controlamos e não pensar naquilo que vai acontecer no futuro. O Verdão pode assumir a liderança na próxima rodada. Basta vencer o Fortaleza e torcer para que o time carioca não derrote o Bragantino. Os mais supersticiosos certamente vão lembrar que em 2023 o Fogão perdeu o primeiro lugar para o Palmeiras justamente em um jogo contra a equipe de Bragança Paulista. Mas, como disse Abel, os momentos são diferentes, os times também. Nós mantemos a nossa linha, mesmo em relação àquilo que era contratações, mantemos o nosso perfil. Vocês viram que o Botafogo mudou muita coisa, trouxe uma equipa técnica muito competente, trouxe reforços de peso, vocês sabem, basta ver os valores que esta equipa investiu para lutar pelo título. No sábado, o Palmeiras vai receber no Allianz o Fortaleza, terceiro colocado do campeonato. Será o duelo entre os 2 melhores times do retorno. Abel Ferreira terá desfalques importantes. Por conta de suspensão, não jogam Marcos Rocha e Aníbal Moreno. Devem entrar em seus lugares Zé Rafael e Mike. O Everton, Murilo, Vitor Reis, Fabinho, Estevão, Richard Rios e Gustavo Gomes estão pendurados. Preocupação porque depois do Fortaleza, o Verdão vai a Itaquera enfrentar o Corinthians. O jogo contra o tricolor cearense, por sinal, pode ser um marco para Rafael Veiga, que fez 3 gols contra o Juventude, chegou a 99 pelo Verdão e tem a chance do 100º diante da torcida. Foi bom nós contratarmos o Maurício, ajuda que os jogadores estejam todos atentos e preparados. E ele é um jogador, vocês sabem, um jogador determinante e decisivo da nossa equipa, super influente. Apesar de não ter a braçadeira de capitão, é um capitão silencioso que tem um trabalho de liderança dentro do grupo absolutamente extraordinário. Quem também vem fazendo a diferença no Palmeiras é Estevão. Domingo contra o Juventude, ele marcou um gol, deu assistência para Veiga fazer outro e quebrou um recorde que dividia com o Neymar.
ao se tornar o jogador com mais bolas na rede e assistências em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 anos. Estevão comemorou seu gol no melhor estilo Neymar, que inclusive voltou a jogar ontem pelo Al Hilal depois de um ano se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho. Antes, Neymar havia dado os parabéns a Estevão pelo recorde. Que você continue brilhando e encantando a todos com o seu futebol. Voa! Dedê, a gente tá vendo que não tem vida fácil pra ninguém, não é? Agora, em contrapartida, enfrentar um Palmeiras tão forte, um time que já tem esse entrosamento com Abel Ferreira, que sabe os caminhos para virar uma partida, para ser campeão, um time que não se abala tão facilmente. Aí você pode dizer, mas esse ano foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil e pelo Botafogo na Libertadores. E mesmo assim, continua forte. Continua forte e agora com tempo de trabalho, né? Porque o Abel falava muito, né, durante praticamente toda a temporada em relação ao calendário, não consegue recuperar os jogadores, agora não tem mais essa desculpa, porque o Palmeiras tem uma semana cheia para trabalhar, ajeitar o time vem dando resposta, a gente lembrou aqui rapidamente que do Bragantino aquele empate foi um tropeço do Palmeiras, mas consegue vencer conseguiu vencer agora o jogo e fica um ponto só, conseguiu vencer o Juventude e fica um ponto só do Botafogo, e o Botafogo enfrenta o Bragantino, o Bragantino não vive uma situação tão confortável assim, então o cenário, aparentemente nesse momento, está muito favorável para o Palmeiras. Ouvindo o Veiga, por exemplo, que oscilou dentro dessa competição, em algum momento o Maurício estava jogando bem, ganhou até a posição como titular, só que o Veiga voltou nessa reta final, o Veiga é daquele momento que a gente já conhece, fazedor de gols, decisivo, criando, abastecendo o sistema ofensivo do Palmeiras, então chega o Palmeiras mais uma vez forte nessa reta final. Para destacar ainda mais o Veiga, 99 gols com a camisa do Palmeiras e além disso, fez um hat-trick, 3 gols na partida contra o Juventude. Muito bom os números do Veiga, acho que os últimos 4, 5 anos do Veiga, aí, os números dele são excelentes. Uma perguntinha, será que o 100º gol do Veiga sai contra o Fortaleza ou contra o Corinthians? Então, Loirão, se o Veiga puder dar uma segurada contra o Fortaleza e guardar esse se puder dar uma segurada, Veiga, contra o Fortaleza. O Ronaldo não aguenta, ele não tá, o coração dele já tá sobrecarregado. E guardar o 100º, né? O Corinthians tá acostumado, né? 100º e tal, já sabe a história, né? Se puder, Veiga, dar uma seguradinha contra o Fortaleza, aí contra o Coringão você guarda o 100º gol seu, mano, com a camisa do Palmeiras, moleque. Ô, Dedê, você, na sua época com 17 anos, era um jogador tão promissor e tão aguardado na Europa, você sabe disso, não é? E agora tem o Estevão, com a mesma idade, que está mostrando maturidade, técnica, é impressionante como ele se coloca bem no campo de jogo, sabe o que faz, seja com gols ou assistências. Ô Loirão, quando você fala assim dos jogadores mais jovens, hoje a informação está na palma da sua mão. Então, antigamente, na minha geração, a gente não tinha tanta informação assim. Então, às vezes, faltava uma leitura de jogo. Se você pegar jogadores da minha geração mais jovem, não tinha essa personalidade que tem o Estevão, não tem essa personalidade que tem o Endrick. Eu vi uma entrevista do Veiga, por exemplo, que o Estevão, numa partida qualquer aí, falou, Veiga, deixa eu bater o pênalti. E o Veiga falou, pô, que isso? Então, mostra a personalidade. Mas isso também é informação de entendimento de jogo, de posicionamento, de acreditar no talento que ele tem, e ele gosta de fazer gol, que é uma grande diferença aí da minha geração e da minha característica. E o Chelsea deve estar contando os minutos para contar literalmente com o Estevão, não é que fica até o grande Mundial tão aguardado do ano que vem, não é mesmo? Bom, ele passaria a Juventude e Bragantino. Então o empate pode não ser um mau negócio para as duas equipes, porém, se alguém perder esse jogo hoje, Chico Garcia, é desastre. Meu Deus, essa segunda parte, essa parte final da tabela aí, olha, dá pra dizer que até o Vasco, né? É muito louco isso, dá pra dizer que até o Vasco, matematicamente, né? Claro que o Vasco já tá numa posição melhor, né? 10º colocado, mas ali 37 pontos é 5 da zona, gente. Se atrapalhar em algumas rodadas, e aí você imagina o Fluminense que respirou e o Atlético Paranaense que veio de uma pancada, agora a gente vai encontrar algumas finais, Renato. Inclusive, descobri com uma fonte de arbitragem que para o final de semana, dos 10 jogos, tem 9 árbitros FIFA escalados. Só para você ter uma ideia. Grau de importância. Porque a partir de agora, vale menos ou mais do que na primeira, segunda rodada, agora as coisas se definem, né? Então essas rodadas finais agora, para as duas pontas da tabela, que é o que a gente está falando há um tempo aqui no programa, elas são muito, muito decisivas. E, cara, tem
10 times aí, pelo menos, correndo risco ainda, porque o Atlético Goianiense acho que já foi. Depois tem mais 10 equipes aí tentando escapar. Dedê, já que você tá com 2 lá em cima, né? Tem Palmeiras, tem São Paulo, quero mostrar as chances de título para este campeonato brasileiro. É bom torcer pra 2, né? O problema é quando os 2 estão... É bom. Quando os 2 estão lá. Teve gente no programa que veio comigo nessa daí, né? Torcer pra 2, né? Mas não, tem gente que piorou, largou um e arrumou outro. Emprestado. Nem sempre é bom torcer pra 2. O Inter 0,34. Nossa, se você tivesse 0,34% de chance no brasileiro pra ganhar o título, você tava dando cambalhota aqui. A produção. Marcelão, você é um cavalo. Mas eu continuo, olha, eu continuo ainda... Não chegou nem 1%. Não chegou nem 1%. Eu já venho dizendo, desde o início do campeonato, e repito, o Inter não tem chance de Eu acredito. 34. Eu ainda acredito. Não, o Inter, como eu tô dizendo aqui, vai direto pra Libertadores. Pode esperar. Direto pra Libertadores. Olha, Não, mas tem chance. já que, o que eu penso? Não sei se vocês também estão pensando dessa maneira. Caso o Botafogo vença a Libertadores e o Flamengo vença a Copa do Brasil, são 2 vagas, continuando assim a situação da tabela, não é? De times lá em cima, abririam 2 vagas no Campeonato Brasileiro, não? Para vaga direta em Libertadores. Aí é uma chance maior. Sim. É aí que eu me apego. O resto é lucro. Então, Dedê, o Palmeiras agora é o time com o maior percentual para ganhar o título brasileiro. Olha a produção palmeirense. Olha a produção palmeirense. Mas o confronto direto é na casa do Palmeiras. É por isso que eles fazem a matemática. Peraí, pô. Tem a ver o confronto em casa, né? Isso. Contra o Botafogo. Não, daqui a pouco vai falar que tem um Mundial aqui, eu vou ter que falar que sim também. Aí não. Peraí, ó. Já imaginou o Ronaldo nesse desespero ainda vendo o Palmeiras campeão brasileiro? O Botafogo tem um ponto na frente, gente. Isso aí é coisa do Marcelão de palmeirense infiltrado na posição. Olha lá, ó. A fonte está inclusive citada. Somos aqui sérios, ó. Fonte, Universidade Federal de Minas Gerais. Não tem nada de Marcelão. Agora, Ulisses... Universidade Federal a briga pra você tá hoje entre esses 2 primeiros ou tem o Fortaleza? Não, só os dois. E muita coisa do sábado será dita com Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque, né? Caso Fortaleza surpreenda. É um time complicado, Fortaleza, de muita marcação, forte. O Vojvoda faz um trabalho sempre há muito tempo bom no Fortaleza, indiscutível. Fortaleza foi prejudicado também com outros times muito pela arbitragem. Mas, assim, Botafogo e Palmeiras vão brigar pelo título e, para mim, quem ganha o campeonato será o Palmeiras. Tem uma sonora. Ih, ele tá passando mal. Solta, negão! Matematicamente, né, ainda há pontos, né, para ser o primeiro. Isso. Matematicamente, eu acho engraçado que seu grande rival da vida é o São Paulo. Você não olhou que aqui tem 0,22% pro São Paulo. Agora não sou eu que tô falando. Quando eu falo, segura a bucha. Agora foi o nosso cientista que falou da NASA. Mas a ciência, ele trabalha com números. Cara da ciência. Olha lá. E eu sou da paciência, já falei, ou sem paciência, depende. O Sgarbi, o São Paulo também apareceu aqui e ninguém falou nada. Ninguém resolveu olhar para o São Paulo. Porque ele quer o Inter campeão. Por isso que ele não falou nada. Ô, Sgarbi, vamos ficar quietinho aí. Não, ele não quer. Não, mas é que o Ronaldo ele fica zoando, enfim, o 0, tá lá por cento. Só que é melhor tá entre os 6 do que tá na zona de rebaixamento com 50% de chance de cair. Muito melhor. Só que pra mim a disputa fica justamente entre Palmeiras e Botafogo. O Botafogo teve a chance da vida, assim, nesse final de semana. O São Paulo joga quando esse mês, hein? Sabe quando joga esse mês de outubro, rosa? Irmão, o seu time foi eliminado da Copa do Brasil. Tá disputando uma Sul-Americana que vai ser eliminado também. E vai cair no Brasileiro. Você quer falar do quê, na Lagoa, pra mim é bingo. Você quer falar do quê? Só que, pra mim, o Botafogo perdeu a chance da vida nesse final de semana. Virando a página aqui, Estevão, meu caro Massini. Estevão. Ó, carinha. Estevão. Joga muito. Joga demais. É ele o cara... Se o ano passado foi o Hendrick, esse ano é o Estevão, ele é o cara que tá levando o time? Acho que ele pode ser uma peça muito importante, né? Se você olhar pro último jogo, o recorte, que o primeiro gol é dele, né? Sim. Isso é fundamental. Sair na frente jogando fora de casa é fundamental. Sem contar que o adversário, se marcar muito perto, ele passa. Se der espaço, ele vai. Então acho que o Abel encontrou, com a entrada do Felipe Anderson, um equilíbrio maior entre os dois lados.
E isso deu um refresco pro Estevão pegar a bola com mais condições e não ficar o tempo todo a bola nele. Agora, ele tem condições sim de desequilibrar e ser artilheiro do Campeonato Brasileiro e levar o Palmeiras ao título, porque ele é muito diferente. Ele joga muito futebol, gente. E ele não tem medo. E ele vai pra trás também. Ele vai pra trás. É curioso isso, cara. A forma como ele vai pra trás também, vai pro pra trás mente. Ele é um jogador diferente. A torcida do Palmeiras tá aí um pouco preocupada, tá pendurado, né? Tá com 2 cartões. Faz 3 meses quase que ele tá com 2 cartões. 2 meses e pouquinho que ele tá com 2 cartões. E é um jogador muito diferente, sem dúvida nenhuma. Mas na teoria o risco dele é mais do que uma simulação de pênalti, no máximo? Ele tomou... Ele o último não é um cartão cara dele foi por reclamação. Reclamou, tomou cartão. E, aliás, o lance emblemático esse do último jogo, né? Que ele toma uma cacetada. Jogador, o outro jogador podia ficar rolando 10 horas até... Quando chegou, o cara toma uma cacetada, levanta e tal, e toma outra, e tenta e tal, e isso é... O Palmeiras foi a CBF, né? Mandou uma cartinha lá pra CBF. Por causa desse lance? Por causa da arbitragem. Da arbitragem. Jogo contra o Juventude. Mas essa é uma boa pergunta, hein? Fala aí, galera. Endrick ou Estevão? Aqui no chat também, mande aí. Pra mim a gente tá comparando aí jogadores diferentes, né? O Endrick é muito mais explosão, muito mais a sintonia fina, né? Aquela habilidade final. O Estevão não, o Estevão pra mim é completo, cara. Jogador completo, marca, joga, dribla, finaliza bem, faz gol. Se vocês tivessem dinheiro pra comprar um deles só, eu iria no Estevão também. É mesmo, ó. Ah, também. Você também? Também. Mas você gostava bastante, gosta bastante do Endrick. Eu acho muito bom o Endrick. Não acho o Endrick ruim por conta disso, mas acho o Estevão mais completo. O Montanha fala: Estevão é tranquilamente o melhor jogador dessa temporada, e o Palmeiras, se terminar campeão, só será superado o novo rico, só terá superado o novo rico Botafogo, porque mais um ano seguido revelou na sua base o craque do campeonato. Pelo segundo ano seguido, né? A única coisa que eu queria ponderar é que o Endrick, se ele não, a palavra garantiu é forte, mas ele é muito protagonista de um título brasileiro. Então o Estevão, ele tem essa oportunidade, é uma reta final que ele pode acabar com os jogos como ele fez lá em Caxias, jogando muito, e virar um protagonista de um título brasileiro também, né? Porque hoje o Endrick já tem isso. Entrou para a história do clube. Sim, claro. Assim como o Gabriel Jesus jogo, lá atrás, aquele outro. Naquele jogo emblemático, naquele 4-3, ele dá a bola em mim, chamando a responsabilidade. Definiu o jogo com 17 anos. Né? Então ele foi fundamental. Ele fez o gol, ele fez um. Sofre o pênalti, né? Não teve um pênalti? Não teve pro Botafogo. Ele fez um gol. Golaço. Ele deu o passe pro Gomes fazer assistência pro Flaco, foi jogada dele, e fez outro gol de fora da área. Então, dos 4 gols, ele fez 2 e participou de 1. Então, cara... No confronto direto. Agora, o Estevão pode terminar o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ele não bate pênalti. Bate, mas não todo. Não. O Cuiabá bateu, né? Campeonato Brasileiro, se ele bateu, foi 1 ou 2. O Cuiabá, né? Quando ele põe no trinco lá, que todo mundo ficou espantado. Isso, bela cobrança. Foi mesmo, pai. Nossa Senhora. Ó, a Helena aqui, ó. Eu vejo muito do talento do Neymar no Estevão. Só espero que ele tenha cabeça. Porque eles são parecidos até o fisicamente, né? Então olha na tela parecidos. Aí a comparação que temos. Cadê? Estevão versus Neymar no Brasileirão nos anos de estreia. 24 jogos do Estevão, 23 do Neymar. 10 gols, 10 gols. 8 assistências, 6 assistências. 18 participações em gol do Estevão, 16 do Neymar. O que pesa a favor do Estevão pra mim é o trabalho mais estável, né? O trabalho no Neymar no Santos era toda hora mudava, troca, vem outro, sai jogador, entra jogador, né? O Estevão foi colocado para ser jogador do Palmeiras e a base é essa, a base é a mesma. Os 2 zagueiros, o Marcos Rocha, o lateral esquerdo, o Piquerez, que saiu agora, né? Entrou o Caio. São poucas mudanças efetivas. Isso facilita muito a adaptação do jogador. E tem uma coisa que eu acho que é bem diferente. O Estevão é menos midiático. Ele tá tendo muito mais paz para brilhar em campo. O Neymar, gente, o Neymar
tinha pra parar. Era um negócio pai meio... do Estevão, né? Pai do Neymar. A TV Santos, por exemplo, era quase um Big Brother dele, tanto que cresceu o número de inscritos na época dele absurdo e tal. Eu acho que o Estevão tem muito mais paz pra fazer só o jogo de futebol do que o Neymar tinha, assim, tá claro isso. No começo eu lembro aquela loucura que era bem no comecinho, Neymar e Ronaldo, ele chegava... Mesmo em 2009, naquela final do Paulista, a ser comparado, as manchetes era Ronaldo versus Neymar, que era um garotinho de tudo. Então, ter esse monte de coisa em volta não é fácil de absorver ali no começo de carreira. A minha dúvida é se o Chelsea foi a melhor escolha. A gente não vai saber, tem que esperar para ver. Mas hoje... É que aí você fala por ele, não pelo clube, né? Porque Palmeiras, o dinheiro, aí tanto faz, né? Pagou a multa? Não sei o que o Augusto está falando aqui. O problema do Estevão é que ele vai para o Chelsea. Será que é um clube, time que vai saber trabalhar bem a carreira dele? E aí fica aquela situação, a crítica ao Abel dele demorar. Muitas vezes, assim como era o Tele, que ele cita sempre, os caras seguram um pouco esse processo. Por mais talentoso que o cara seja. Segura para o moleque suportar. E eu acho que o trabalho do Abel com os jovens, ele tem essa situação, putz, o Hendrick podia ter ido à Libertadores, o Estevão podia ter começado antes, então... Mas o jogador ele não chega deslumbrado no time principal. Aos poucos. Né? Eu acho que isso é importante. Para a vida toda. Se é a galera que está vendo a gente, para mim o Estevão me lembra mais o Denner do que o Neymar. Por quê? Porque na base ele jogava também por dentro. E essas arrancadas dele eram incríveis, né? Eu não sei por que o Abel só coloca do lado direito, mas eu não ouvi da comissão técnica do Palmeiras, nem do Abel, mas ouvi de uma pessoa lá da base que explica. Pelo lado, o desgaste é menor e você está mais perto da área. Da linha lateral da área ali, você tá mais perto, cara. Quando ele entra na área, alguma coisa vai acontecer. E é uma formação mais europeia, né? Em que o meio habilidoso vai pro lado do campo do que sul-americano, argentino. Mas só que aqui a gente não... Esse é um bom exemplo. Esse era um 10 que vai pro lado do campo, né? E aí fica difícil ter o 10. Vários fizeram esse caminho, né? Vai pro lado do campo, Uma coisa que ele deve se orgulhar é que ele não tem fama de cai, né? Como o Arnaldo disse, os árbitros não têm esse olhar pra ele. Isso é bom, porque a hora que ele cai, cara, esse cara machucou mesmo, esse cara deram nele, porque ele não é de fazer isso. Eu acho que pra ele é ótimo ter esse tipo de situação, né? Tô tentando lembrar do Neymar. O Vessone falou que tinha coisa de Big Brother, mas o Neymar não era um deslumbrado naquela época. Tudo bem, já tinha um cabelinho ali e tal, mas ele não... É que ele ia nos programas já mais você, ele ia num monte de coisa que não tinha nada a ver, era muito diferente, cara. Ele ia no Serginho Groisman, e aí acordaram o Neymar lá com o negócio da TV Santos, acordava ele, isso ia pro Globo Esporte. Era uma maluquice, assim, era muito diferente do Hendrick, cara. Ele poderia não ser, mas o entorno dele... Lembra que descia um helicóptero e ele tirava à tarde para fazer comerciais em São Paulo, aí uma empresa, outra tirava... Depois, não era? Quando ele começou, na primeira temporada dele lá, Luxemburgo e depois não sei o quê. Até a Libertadores. Ele era jogava pra caramba, sempre jogou. Era, sim. Mas tinha essas coisas... A capa do lance, é isso que eu te falei, a capa do lance era Neymar versus Ronaldo. Eu me lembro de algumas pessoas falando assim, pô, mas que vocês estão colocando esse moleque com o Ronaldo num confronto, numa decisão? Por que vocês estão tirando? De onde vocês estão tirando? Eu me lembro, bem, isso era 2009. E nesse aspecto, né, o histórico da base do Santos, o Pelé, a busca pelo sucessor do Pelé, o Santos sempre cultuava, né, assim como foi o Robinho, o Neymar, o Gabigol um pouco. O Palmeiras, a base do Palmeiras é agora. O Palmeiras não tem histórico de base. Tanto que isso esses caras... Love como exemplo, né? Pois é, o Love era o Gabriel Jesus e agora veio o Raul. Agora é um negócio... Né? Então, lembra do Diego Souza, o meia? Também se falava, era pouquíssimo. Ao seu, volante, zagueiro, eram muito poucos. Cusparada. Ao seu. Mas fala. Ora lá em... Não, é isso. O histórico da base do Palmeiras é recente. E não tem o... Trabalho de Sampaio, né? E é um histórico de preservação do jovem, não de superexposição do jovem. É isso que está claro, né? O Abel usou 97 jogadores da base desde que assumiu o Palmeiras. Em algum momento eles estavam em campo. Eu acho que essa é a grande questão, porque falar dos expoentes, né?
a gente fala fácil. Agora, falar do Giovani foi vendido, Luiz Guilherme foi vendido. Vanderlan tá aí. Mas, cara, os zagueiros. Tem mais, olha, deve ter mais uns 15 que foram vendidos, estão espalhados pelo mundo, que o Palmeiras tem 30%, 17%, 20%. Kevin, que entra contra o Boca. Kevin, entendeu? Tem, cara, tem vários, deve ter uns mais de 20 jogadores do Palmeiras da base revelados que não tiveram espaço no profissional, né? E que estão rendendo e vão render dinheiro ao Palmeiras ainda. Essa questão financeira. Por exemplo, Fabinho joga pouco, mas ele declarou, o Abel, recentemente, não abre mão dele para o ano que vem. E provavelmente vai jogar na vaga do Aníbal sábado contra o Fortaleza. E vai maturando, o cara vai. O Naves, zagueiro, veio, teve a fase dele, jogou com o Vitor Reis no jogo contra o Corinthians, tal, saiu, voltou, tá lá, joga, entrou lá em Caxias. Você percebe que os caras entram, não tem esse sentimento, aquele foguinho na barriga, nada disso. Os caras estão preparados para isso, é o trabalho que está sendo feito lá. Curiosamente, a gente vai falar disso, né? O Antônio Carlos Gonçalves, o Tonhão. Sim, falaremos. 55 anos. Falaremos já. Tá bom. O José Rodrigo Souza Oliveira fala: eu sou fã assíduo da Premier League. Com certeza o Estevão vai engolir o Palmer. O cara não tá jogando nada, diz ele. Sou São Paulino e torço que vai dar certo sim no Chelsea. Viu? Disse ele aqui. Quem mais? E o Aleph Ferreira, para informação de vocês, coxinha vegana é bom sim. Eu também acho. Você acha? Claro. Essa é uma questão pro ano que vem, né? O que? A coxinha? Não, o Estevão. Né? Tá acabando. É o que eu tô falando. Não, mas ele vai jogar até o meio do ano, né? Então, mas tá acabando. O Mundial. Não. O Campeonato Brasileiro, o mês de agosto do ano que vem, vai ser tão duro como foi esse, sem o Estevão. Não, mas o ano que vem. O ano passado eu também falava, não vou ter mais o Hendrick, já tem o Estevão. Não, mas não tem, não é assim, não. Mas, exatamente. O Massa é desesperado, calma. Eu sou desesperado, cara. Eu, ao contrário, eu vejo. E essa é outra diferença em relação ao Neymar. O Neymar não ficou 2 campeonatos, ele ficou. E teve um projeto do Santos. E do Santos, o Santos topou e perdeu dinheiro também com isso, mas teve ganho esportivo. O Neymar ficou vários campeonatos jogando pelo Santos. Não 2 como o Hendrick, 2 como o Estevão, né? A trajetória dele no futebol brasileiro é longa. Ele vai ter que fazer um bom campeonato brasileiro no começo, né? Para que o Palmeiras tenha condições. Por isso que eu digo, procurar um substituto para o Estevão já, é agora, em dezembro contratar. E não renovar o contrato do Lázaro, Cupim. Bom, mas o campeonato desse ano ainda não acabou e o Palmeiras está com boas chances aí. Olho na tela. Atenção. Cadê? Não é o Estevão que a gente vai mostrar. Queremos mostrar as chances de título, olha lá. Probabilidade de título do Brasileirão. Palmeiras 49,4%, Botafogo 42,8%, Fortaleza 6,5%, Flamengo 0,74%, Vessa. O Arnaldo explicou ontem, né, por que o Palmeiras, mesmo ainda estando atrás, tem essa percentual, né, Arnaldo? Porque eles levam em consideração o fator mando de campo, né? O jogo do Palmeiras com o Botafogo é no campo do Palmeiras. Tem um peso grande aí, né? E assim, né? Além de tudo, além da matemática fria, tem toda essa... vários elementos no contexto, né? A experiência do Palmeiras nesse tipo de situação, a inexperiência do Botafogo. A virtude do ano passado, o trauma do ano passado. A frente única 1000 anos do Palmeiras, a frente dupla do Botafogo com uma prioridade que é a Libertadores. A próxima rodada, em tese, mais favorável ao Palmeiras. Mas tem uma questão aí, né? É que a gente, e aí às vezes o pessoal do Ceará fica bravo, a gente não crê que o Fortaleza seja capaz de vitórias fora da curva. Mas é preciso salientar que no sábado vão jogar o melhor time do segundo turno contra o segundo melhor time do segundo turno, né? Palmeiras e Fortaleza. O Fortaleza foi ultrapassado pelo Palmeiras justamente no jogo contra o Juventude e joga, em termos de título, as suas últimas chances, né? Contra o Palmeiras. A gente na segunda pode ir para 0 se ele perder, certo? Certo, vai para 0.
né? Então, mas é que tá, né? O Botafogo visita o Bragantino entre os jogos da Libertadores. Vamos fazer as fichas. Palmeiras e Fortaleza, quanto? 70-30. Não, 9-1 pra mim. Você tem 9-1? 9-1. Eu tô no 70-30. Você, mas tá louco? O Fortaleza ganha de quem fora de casa? Vai ser o meu palpite. 70-30. Bragantino e Botafogo. 50-50. Pra mim também. Pra mim também. 50-50? Então, né? Então quem tem o jogo mais difícil, mesmo, é o Botafogo. Tá, mas por causa do Peñarol, né? Eu acho que... Por causa de tudo. Eu acho que por causa de tudo. O Peñarol, cara. O Peñarol é que dá essa... O Fortaleza é só o 7º mandante. Ou então vamos fazer... Perdão, o 7º visitante. Vamos fazer... Esquece Palmeiras e Botafogo. O que, pra quem... Pode ser o Corinthians, Vessone. Corinthians, tá bom? Corinthians vai jogar com Fortaleza na casa dele ou com o Bragantino na Bia Bechedi nessa circunstância de Fortaleza e Bragantino. Qual é o jogo mais difícil? Acho que aí muda. Qual é o jogo mais difícil? Mais difícil é o Fortaleza. Mais difícil é o Fortaleza em casa, eu acho. Não é, mas não é. Não, o Bragantino, porque se fosse outro time, você fala assim, é mais difícil sem ser o Bragantino. Se fosse sei lá, Não, são os adversários agora, da dupla. Não. Aí podia ser. Os adversários da dupla nesse final de semana. Não, é porque o Bragantino, quando joga com o Paulista, ele deu uma enroscada ali com o Palmeiras, mas só. Deu uma enroscada ali com quem? O Palmeiras. O líder do... Então, mas você tá falando que o jogo do Fortaleza é mais fácil? Exato. O jogo do Fortaleza é mais fácil. Mesmo com o Botafogo tendo... Como mandante. Não. Eu tô tentando tirar o contexto de Palmeiras e de Botafogo. Você jogar hoje com o Fortaleza na sua casa e com o Bragantino fora, o que é mais difícil? Pra mim é jogar contra o Bragantino fora. Eu acho que não. Acho que é jogar com o Fortaleza, mas... Eu acho que é jogar com o Fortaleza. Mas acho que nessa circunstância, acho que pro Botafogo, diante de tudo, vai ser mais complicado. E a circunstância aí vê... Aí já tá... O Caixinha ainda vai fazer, mais ainda. Como que ele vai lidar com essa história de... Só voltando rapidamente aqui com a questão do Estevão, o Augusto aqui falou, o Arnaldo tem razão. O fato do Abel ser maior que qualquer jogador não deixa esses garotos ficarem grandões tão jovens. Uma coisa só o Hendrick ir pro Real Madrid que já começou a virar meme. Não vamos esquecer que Gabriel Menino... Gabriel Menino, Patrick de Paula, esses dois eu lembro, não foram pro Mundial. Sim. Foi o Jailson. E detalhe, e lembrança, final do Paulista, banco de reservas. Hendrick, você vai sair. Não, eu tô bem, eu não tô cansado, pode deixar. F, você vai sair. E é assim que a banda toca e acabou. E mandou na cara do Hendrick com F. Pois é, pessoal, tá em mais um vídeo, né? O Palmeiras que está se preparando para enfrentar o Fortaleza neste sábado, né? Às 4h30 da tarde. Palmeiras que é o segundo colocado com um pontinho atrás do Botafogo. Lembrando, o Palmeiras não tem mais jogo atrasado. Tanto o Palmeiras como o Botafogo todos os dois têm 30 jogos, né, tudo certinho, tudo igual. Agora é ponto a ponto disputando aí na tabela. Lembrando que o Palmeiras tem um ponto a menos do que o Botafogo, mas lembrando que o Palmeiras essa semana tem semana cheia e o Botafogo não, né? Então, lembrando que o Palmeiras tem mais chances de vencer o jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana. E lembrando também que ainda tem um confronto direto contra o próprio Botafogo no Allianz Parque, né? Esse jogo será sim no Allianz Parque. Então vamos ver aí um confronto muito bom. Tudo indica que fazia tempo que pontos corridos não seria como não tinha um jogo tipo final, né? Em pontos corridos, já que não tem jogo como final, esse pode se dizer que sim, é um jogo como uma final, que é na antepenúltima rodada. Então já pode se dizer que é uma final de Campeonato Brasileiro, né? Depois de muitos anos terá uma final de Campeonato Brasileiro, dependendo de como esteja, né, e quando chegar nesse jogo. E o Palmeiras já está se preparando para enfrentar o Fortaleza nesse sábado e terá um jogo no dia 6 contra o Corinthians, que está aí horário a definir, né? Então vamos ver o que pode acontecer aí nesse time do Palmeiras. O Neto que falou bastante groselha no início do vídeo aí sobre, né, o Abel Ferreira sair e tal, né? Mas acredito que não saia, né? Acredito que ele não sai
do Palmeiras. Acredito que ele vai terminar o seu contrato, né? O Abel Ferreira está muito feliz aqui no Brasil, já está bem adaptado. A família também bem adaptada aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Então acredito que ele vai continuar aí alguns anos aí no time do Palmeiras, né? Mas vamos aí granjeando ano a ano. Quem sabe ele não permanece, tem até o final de 2025. Quem sabe ele não renova mais um ano ou dois aí no time do Palmeiras, né? Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que, é que vocês acham. Deixa também os seus palpites, o seu placar para esse jogo, né? Entre Palmeiras e Fortaleza, que o jogo que será sábado às 4h30 da tarde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!